Fala galera, aqui quem fala é o Kakashi Gamer. E não, o canal não acabou, só tava com preguiça de postar vídeo mesmo. Mas agora eu vou voltar, galera. Só se liga quem tá aqui na tela. Sabe por que Shanks tá aqui na tela? Porque ele manda você usar o seu sabre e já meter espadada aí no like, galera. E na inscrição também. E compartilha esse vídeo e comenta, porque eu leio tudo, viu, galera? Bora pro vídeo. E o arco de hoje é o arco de Baratie. Bom, logo após a tripulação conseguir o navio Going Merry, eles percebem que eles precisam de um cozinheiro. Então eles vão para um restaurante chamado Baratie, que é um restaurante no meio do mar, um navio-restaurante, e lá eles conhecem o cozinheiro Sanji Vinsmoke. Esse que teve o seu passado muito triste, que pra quem não sabe, afinal, talvez você não saiba, porque esse daqui é um vídeo contando a história de One Piece, mas bom, pra quem não sabe, ele teve um passado muito triste. Seu passado foi eu vou tentar contar de uma forma super resumida. Bom, o seu pai, ele tentou, o pai de Sanji que morava no North Blue, ele tava tentando, ele era do reino Germa. Aí, só que ele queria ter super filhos, digamos assim, ou melhor, super filhos soldados. Então, ele começou a fazer experiências com seus filhos antes mesmo deles nascerem. Então, sua mãe, querendo que os seus filhos tivessem emoção, porque seu pai não queria que eles tivessem emoção para não demonstrar nenhum sentimento de compaixão no campo de batalha. Então, ela usou um remédio, alguma coisa assim. E aí para tentar fazer com que seus filhos tivessem alguma emoção. Bom, nesse processo os seus filhos nasceram, mas ela acabou morrendo. Reijo era sua irmã e ela era a sua filha, no caso, e ela era a mais velha dos irmãos. Ela tinha até um pouco de sentimentos. Porém, os seus outros três irmãos não tinham nenhum sentimento. Apenas um de seus irmãos, que no caso era o segundo mais novo da família, Sanji, ele era o único que tinha sentimentos. Então ele sempre foi, ele nunca conseguiu desenvolver os seus poderes Germa para não porque o remédio que a mãe dele tomou lá não conseguiu com que as experiências que o pai dele fez nele não fizessem efeito. Bom, mas o que aconteceu depois disso? Muito simples. Sanji foi preso por seu pai em uma grade de ferro, uma prisão, e foi declarado como morto. Porém, ele não estava morto, só estava preso. Então, sua irmã o libertou e ele saiu de lá. Então, quando ele saiu de lá, ele foi até um navio, conheceu alguns cozinheiros, estava cozinhando, e ele não entendia o sentido deles sempre comerem o resto dos alimentos. Até que um navio atacou ele, e quem estava lá era Zeff, um grande pirata cozinheiro. Bom, ele já ia matar todos que estavam ali porque estava atacando e saqueando aquele lugar. Porém, o Zeff, ao ver que o Sanji tinha o mesmo sonho dele, que pra quem não sabe, era encontrar o All Blue, ou seja, o mar que continha todos os peixes e todos os ingredientes do mundo, quando ele viu que o Sanji tinha esse mesmo sonho que ele tinha, ele salvou o Sanji. E aí eles foram pra uma ilha. E nessa ilha, basicamente, não tinha nada. Porém, Zeff deu um saco de comida pra Sanji e um pra ele. Um bem maior pra ele, porque ele tinha dito que, como ele era um adulto, ele tinha um estômago maior e precisava de mais alimentos. Sanji, com medo do que podia acontecer se ele discordasse de Zeff, aceitou isso e foi para o outro lado da ilha. Quando ele terminou de comer tudo que tinha lá, ele resolveu ir roubar Zeff. Pegou uma faca, rasgou o saco que Zeff tinha com ele
Só que ele percebeu que dentro desse saco não tinha nada além de tesouro inútil. E aí ele percebeu que os cozinheiros que estavam naquele barco queriam dizer: nada disso dava para comer ou para se alimentar. Então nada disso era valioso. E aí ele aprendeu que o tesouro não vale nada se você não tiver nada para gastar. Então, ele e Zef, depois de muito tempo, acharam um navio. E Zef contou que o sonho dele era construir, o seu segundo sonho, no caso, né? Era construir um restaurante no meio do mar. E esse seria Baratier. Sanji virou um cozinheiro ótimo. E depois disso, ele continuou como cozinheiro do Baratier. Mas então, voltando para a história... Mas esse foi o passado de Sanji. Vamos voltar para a história principal. Bom, agora Luffy teria que enfrentar Don Krieg. Esse era o vilão do arco de Baratier. Ele não conseguiu derrotar o Luffy, porque o Luffy é o protagonista. Se bem que o Luffy já foi derrotado, mas nunca chegou a perder completamente. Porém, ele teve um certo trabalho. Mas depois dele conseguir se livrar de vários mísseis, tiros e balas de canhão e muitas outras coisas desse tipo, e ele quebrou uma barreira de espinhos do Don Krieg, recebeu umas seis explodidas. Nossa, o português tá em dia, hein? Quis dizer que o Don Krieg pegou essa lança explosiva dele e começou a grudar no Luffy enquanto explodia ele, porque essa era uma lança bomba, né? Porém, não foi o suficiente para derrotar o Luffy. O Luffy já meteu um murrão na cara do Krieg e ele foi diretamente pro mar. Depois disso, a gente vê uma das cenas mais bonitas desse arco. Sanji se ajoelha no chão e aí ele diz que... E ele agradece por todos os dias que ele teve com o Zef. Todos os dias de lixo que ele teve com o Zef. Mas antes que pensem que o arco já tinha acabado, o Zoro ele encontra o seu maior adversário. Mihawk, Olhos de Gavião. Ou Olhos de Falcão, sei lá. Esse sendo o maior espadachim do mundo. Zoro usa suas 3 espadas e o desafia. Ele tenta derrotar Mihawk, porém Mihawk, usando uma faca de cozinha, conseguiu quase matar o Zoro. Ele quase acertou o coração do Zoro com aquilo. Porém, o Mihawk ele perguntou pro Zoro se ele iria continuar, se ele iria simplesmente deixar a batalha, desistir, sair correndo, ou se ele ia permanecer ali. Bom, como o Zoro tinha feito uma promessa para sua amiga de infância, a Kuina, ele continuou ali mesmo com uma faca quase perfurando seu coração. E por respeito, Mihawk usa Suioro, que era a sua espada mais forte, e faz uma cicatriz em formato de cruz no peito de Zoro. Zoro não morre, porém fica muito debilitado. Então ele coloca faixas e Mihawk sai dali. Bom, no começo do arco eu esqueci de ressaltar que Luffy tinha pedido para Sanji se juntar para sua tripulação como cozinheiro, mas Sanji tinha dito que não. Mas aí depois dele ver tudo que aconteceu e até onde chegava o sonho de Luffy e de Zoro, ele aceitou e entrou para o bando. Bom, assim acaba o arco de Baratier e o próximo arco vocês verão no próximo vídeo, que é o arco de Arlong Park. Lembra que eu tinha dito sobre o passado da Nami e sobre um tritão chamado Arlong? Pois é, no próximo vídeo vocês vão descobrir quem é ele. Já deu a espadada no like na inscrição? Então comenta. Comenta o que você quer pro próximo vídeo. Porque o canal aqui não grava só One Piece. Falou!